Hoje vamos falar, então, ao longo de 3 painéis, sobre São Paulo, mobilidade sustentável, a transformação da mobilidade urbana em direção a uma cidade mais sustentável. E, é claro, ao longo dos painéis, vamos falar sobre inovação, sustentabilidade, economia, tudo isso que gira em torno, é claro, da mobilidade. E já gostaria de agradecer, então, quem está conosco aqui nesses 3 painéis durante a manhã de hoje, que é a São Paulo Negócios e a Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada. Temos vários representantes aqui hoje que podem caracterizar o quão importante é termos o poder público aqui junto também para debatermos esse assunto. Muito obrigada. Estão, é claro, junto do Portal Metrópolis nesta manhã. Também já gostaria de dar um recado para vocês que estão aqui presencialmente. Se vocês olharem nas cadeiras, tem alguns QR Codes que vocês podem escanear e mandar perguntas para os nossos participantes. E, ao final de cada painel, nós selecionaremos algumas dessas perguntas e faremos aos nossos convidados. Quem está online conosco também pode mandar sua pergunta, pode tirar sua dúvida, digita aí no chat, que a nossa equipe também vai fazer uma seleção de algumas das principais perguntas. Sem mais delongas, vamos começar, então. Gostaria de chamar para o nosso primeiro painel, que hoje falaremos sobre descarbonização da frota de São Paulo, ônibus elétrico, a nova energia do transporte urbano. Como o próprio nome diz, a gente já sabe que a cidade de São Paulo tem feito essa transição energética quando a gente fala de mobilidade elétrica. Vem ganhando força cada vez mais. A gente vê isso e não só em quantidade, mas em qualidade também na cidade de São Paulo. E, para ajudar a conversar sobre esse tema, temos aqui Celso Caldeira, que é secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte. Por favor, Celso, pode vir aqui. Alexandre Baldi, vice-presidente da BYD. E Harold Peter Zwetkopf, assessor estratégico no consórcio Transvida. Vou pedir para vocês se sentarem, por favor. Tem um microfone embaixo de cada um de vocês. Bom, primeiramente, muito obrigada, né, pela presença de vocês. É difícil parar um tempinho na agenda, às vezes, para debater assuntos tão importantes, né? E reunir pessoas que realmente têm muito a agregar em diversos setores. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Para começar, como eu trouxe aqui na abertura, né, a cidade de São Paulo já tem feito essa transição com muita força. Hoje são pelo menos 1.259 veículos movidos a energia limpa aqui na cidade e a maior frota que representa o Brasil, sendo 80% aqui em São Paulo. Um número bastante considerável. Esperamos que melhore e aumente ainda mais. É claro, não só em São Paulo, no Brasil como um todo, mas que São Paulo continue surfando essa onda. Então, eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta geral para vocês 3. Podemos começar a resposta dos Celso para o Harold. Queria entender, na visão de vocês, qual que é hoje o principal impacto dessa transformação para a cidade? Quando a gente fala nos vários aspectos, como eu trouxe, né, na nossa abertura, quando a gente fala em sustentabilidade, não é pensar só em meio ambiente, a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Então, gostaria que vocês trouxessem um pouco disso, sobre o ambiental, sobre o econômico, operacional, qualidade de vida para quem vive em São Paulo. Vamos lá, Celso. Vamos lá. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Bom dia, Baldi, Harold. É um prazer ter vocês aqui com a gente. O impacto é imenso. Ele nasce a partir de uma política pública estabelecida pelo prefeito Ricardo Nunes. Política pública essa que se mostrou absolutamente vitoriosa. Temos impacto na saúde, temos impacto no tempo do trabalhador, temos impacto na qualidade do transporte oferecido, uma preferência evidente da população sobre o veículo elétrico, uma despoluição evidente e um impacto que apenas começou. Hoje temos 1.259 ônibus, a nossa meta é de 2.200 ônibus até 2028, mas certamente com o ritmo que temos alcançado, né, Vitor, a gente muito provavelmente vai superar essa meta. É um impacto imenso, uma tecnologia que veio para ficar,
é uma realidade, uma política pública vencedora, como eu disse, que nasceu a partir de uma política fiscal muito responsável, que permitiu ao governo de São Paulo alcançar recursos na ordem de 6,5 bilhões, quer com bancos nacionais, quer com bancos estrangeiros, inclusive o banco chinês, e está trazendo subsídios suficientes para manter todos os operadores com muito apetite para comprar e adquirir ônibus elétricos. Operacionalmente, eu acho que a pessoa mais indicada a dizer é quem opera o ônibus, que é o Harold. A gente sabe muito bem que nossos custos operacionais todos diminuíram com a adoção do ônibus elétrico, mas o dia a dia operacional, efetivamente, quem pode falar um pouco é o Harold. Por favor. Tá. Bom dia a todos. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Celso, Baldi. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Celso, por indicar aí. Mas a gente percebe isso, assim, a gente está na ponta da operação, né? Então, a gente vê a melhoria da qualidade, da prestação do serviço, que é um serviço público de transporte, né? Desde a satisfação do passageiro de entrar no ônibus menos barulhento, um ônibus novo, né? Até do lado, vamos dizer, operacional, a maior disponibilidade do ônibus. O ônibus elétrico tem muito menos peça, ele é muito mais confiável a operação dele do que o ônibus a diesel. Isso se traduz numa disponibilidade operacional maior. Você tem mais garantia de cumprimento de todas aquelas viagens que estão programadas. E a gente sente isso, em primeiro lugar, nos passageiros, que ele entra no ônibus, a gente vê o passageiro mais satisfeito, vê isso no nosso motorista, que está mais satisfeito em dirigir aquele ônibus, e tem outros gastos outros benefícios de meio ambiente que ficam escondidos. Por exemplo, o diesel, tem o transporte do diesel, tem o tanque do diesel, tem a contaminação, tem uma série de grandezas que não são nem avaliadas, mas que fazem parte de toda a cadeia, como o Celso disse, de melhoria da qualidade de vida. Ou seja, nós hoje não temos dúvida da melhoria da qualidade da prestação de serviço, que é o que a gente faz para toda a população. Perfeito. Baldi, por favor. Bem, bom dia, Vanessa, secretário Celso, prazer estar aqui compartilhando contigo. Raro também poder participar desse painel com vocês. Esses ganhos, eles são, como comentados, assim, até intangíveis, porque todas as partes do mundo onde houve a adoção do ônibus elétrico, a qualidade do transporte na percepção das pessoas, ela é incomensurável, sabe assim, as pessoas têm um ganho. Você imagine só, o ônibus a diesel, ele é barulhento. Ao longo do tempo, como a frota é utilizada, né, por um determinado período, um número de anos, esse barulho ainda aumenta cada vez mais, você polui, você não tem toda uma tecnologia que você consegue adotar na frota eletrificada. Então, isso, quando a gente fala de carros, é praticamente a mesma possibilidade de você colocar um volume de opcionais, como hoje a gente tem colocado à disposição, para que os operadores, da mesma maneira, possam disponibilizar. Então, quer dizer, hoje, a BYD, a título de exemplo, ela tem a Blade Battery, que é a bateria considerada mais segura do planeta nos carros, também adotada nos ônibus. Quando a gente avalia esse ganho de conforto para o passageiro, para o usuário, ele é um ganho muito grande. Só quem usa sabe esse diferencial. Só quem faz esse uso no dia a dia, numa cidade como São Paulo, que é uma das... na América do Sul, na América Latina, indiscutivelmente, é a cidade mais estressada, para o dia a dia das pessoas. E aí, quando você se trata dos ganhos ambientais, aí sim são ganhos que, nesse aspecto que o Harold comentou, nem havíamos ainda nos atentado. Porque cada ônibus elétrico você retira aí em torno de 120, 130 toneladas de carbono da atmosfera por ano, do ônibus considerado óleo diesel. Agora, você imagine que cada ônibus colocado com qualidade, como o elétrico tem condição, como aqui o secretário Celso comentou, que vem de forma muito competente, sendo adotada pelo prefeito Ricardo Nunes, como exemplo. É um exemplo na América do Sul. O Chile começou há um tempo atrás, parou. Aqui, a cidade de São Paulo, hoje, ela tem se tornado referência aqui na América para poder se tratar em toda parte do mundo. Porque você imagine, um ônibus colocado com qualidade na rua, você retira quase 50 carros. E você retirar 50 carros, são aí mais 200, 220 toneladas de carbono que deixam de ser emitidos. Aí você entende o impacto disso. Quando você multiplica por 1.259, BYD são 560, secretário. Então, assim, você imagine quando multiplica-se isso pelos 1.259 ônibus elétricos que operam. E aí você avalia que as pessoas têm essa percepção clara, que a qualidade do transporte ela é evidente, ela é crescente,
você desestimula que ela utilize o carro. Você desestimula que ela possa usar aquele que polui, aquele que você congestiona o trânsito e torna a qualidade de vida das pessoas na cidade de São Paulo piorada. Então, os ganhos eles são muito além daqueles que a gente avalia como só os ambientais, que já são enormes, o impacto de ruído e a consequência desse. A gente já imaginou o que é o desencadeamento no sistema SUS, né, em torno da emissão de carbono e de poluente oriunda do meio de transporte? 26% da poluição global, e São Paulo é diferente, talvez até um pouco mais em virtude da concentração, né, do adensamento urbano. Baldir, da poluição global, ela é oriunda do transporte. Baldir, particularmente em São Paulo, 66% da poluição advém dos carros, 57% dos ônibus. Tá bom? Você imagina, secretário, a gente está falando que o mundo são 26%. São Paulo, a gente mais do que o dobro. Então, quando a gente captura esse carbono, essa poluição e deixa de emiti-lo, isso é qualidade de vida e custo para a vida das pessoas. Porque você imagine só que a pessoa que está pelas ruas hoje, né, trabalhando, e o seu dia a dia, ela está absorvendo essa atmosfera poluída. E isso, ela tem problemas respiratórios. Qual que é o impacto desse custo na saúde pública? Então, assim, são impactos indiretos que muitas das vezes, ou quase que todas as vezes, a gente não calcula o quanto é desse ganho de investimento que a Prefeitura de São Paulo realiza para o bem da população. Apenas complementando, Valério, eu acho que é interessante, a SP Trans hoje opera 1.319 linhas por dia útil e 151 linhas noturnas. Isso equivale a dizer que cada ônibus a diesel emite 30, quando a gente adota um ônibus elétrico, a gente deixa de emitir 35 mil litros de óleo diesel por ano, o correspondente a 6.400 árvores por ano. A saúde pública agradece, tem tido ganhos evidentes, muito menos problemas pulmonares com elementos particulados que são emitidos na atmosfera. Então, apesar de a gente ter um quê de intangibilidade, Baldir, a gente tem dados concretos hoje dentro da Prefeitura que nos provam que a opção pelo elétrico é uma opção absolutamente acertada, uma opção para o presente, uma opção para o futuro. Perfeito. E o Celso já aproveitou e emendou o que seria a minha próxima pergunta para ele, que é exatamente esse aspecto. Por isso que você tem que começar pelo secretário, passar pelo Raul, por último a mim, porque isso é pela voz da experiência, viu? Que é exatamente isso, o impacto que toda essa transformação tem, para além, quando a gente fala de sustentabilidade, parece só uma palavrinha tão simples, né? Mas são tantos aspectos. E o principal deles é pensar isso, a qualidade de quem vive São Paulo, né? Quem trabalha na cidade, quem quer viver a cidade como um todo. E queria exatamente entender isso, como vocês têm feito, desde o início da gestão do prefeito Ricardo Nunes, a visualização de tudo isso, de todos esses aspectos, porque é óbvio, né? Você está ali na ponta, que é como a gente faz toda essa distribuição e organização dessas linhas, mas qual é o real impacto? O que vocês têm visto em vários aspectos? O real impacto, na verdade, é a qualidade de vida que se traduz no dia a dia do trabalhador. O trabalhador hoje está economizando com ônibus elétrico alguma coisa como 20 a 30 minutos no seu trajeto, que significa quase 1 hora por dia. Hora essa que ele convive com a família, que ele estuda, que ele, enfim, faz outras atividades. Para além disso, a adoção do ônibus elétrico tem nos incitado a desenvolver cada vez mais o nosso programa de corredores de ônibus e faixas exclusivas de ônibus. Já temos 439 quilômetros de faixas de ônibus hoje, vários corredores sendo construídos, com bastante financiamento. Temos tido aceitação por parte dos operadores de uma forma absolutamente idêntica, todos eles querendo mais e mais ônibus elétricos, pedindo. Temos pedidos aí para até o final do ano e devemos ter uma perspectiva ainda mais para o ano que vem. Os impactos são absolutamente sentidos no dia a dia, esse é o principal. Trabalhamos, no final das contas, trabalhamos para o passageiro, e ele está muito satisfeito com o que ele tem recebido, e a gente está muito satisfeito com a qualidade que a indústria tem atingido. E temos aproveitado para qualificar mão de obra, aproveitado para garantir o melhor emprego para todo mundo, mais ganhos, menos custos operacionais. A nossa perspectiva é uma perspectiva sem retorno. Isso graças a uma lei que foi colocada em São Paulo pelo prefeito Ricardo Nunes,
de que em São Paulo, a partir de 2023, é proibido se comprar ônibus a diesel. Então, a perspectiva é excelente e a gente pode perceber no dia a dia junto ao nosso cidadão. Perfeito. Baldi, já que você puxou a questão técnica, tecnológica, a gente sabe que a história da BYD com São Paulo já tem um tempo, né? O primeiro teste foi feito aqui em 2017. Desde então, muita coisa tem mudado, né? A gente vê a tecnologia literalmente voando por aí. E eu queria entender de você, o que você pode trazer de quem está dentro da fábrica, do que a gente pode esperar de tecnologia? Hoje você trouxe um pouco do quanto que a gente consegue economizar de emissão de carbono nesse processo de descarbonização, mas queria entender para onde ainda podemos ir muito além. Bem, Valéria, a tecnologia hoje ela é uma possibilidade muito grande de ser apropriada nos meios de transporte. Você percebe os carros. A BYD hoje ela tem mais de 122 mil engenheiros em todo o nosso ecossistema para poder imaginar o que a gente pode desenvolver para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A nossa frase mestra é a redução da temperatura do planeta Terra em 1 grau Celsius. Então, você imagine que nós estamos estudando, pode até ser um pouco polêmico, né, mas a direção autônoma. Então, imagine só que, futuramente, nós teremos o diálogo para podermos implementar a direção autônoma no transporte de passageiros terrestres. Aí você vai ter aí avaliações, Raul, de uma operação que tenha menos... enfim, vou deixar até de secretário, porque essas são ainda polêmicas para o futuro, que são análises que serão feitas, mas são muitas as tecnologias que são implementadas. Você tem câmeras de segurança, você pode utilizá-las da maneira que o operador considerar, as próprias câmeras internas, todos os ônibus que os operadores desejarem vêm com Wi-Fi, tomada de USB é algo básico, né, que isso já é implementado. Enfim, a capacidade, o pacote tecnológico, isso pode ser algo que realmente você imagine que tudo é possível. É como o carro hoje, a gente não imaginava que ele poderia alcançar certos avanços tecnológicos, mas ele alcançou. E São Paulo também demonstra ser vanguardista na implementação do rodízio quando trata o carro híbrido e o carro elétrico. Porque você imagine, implementa a frota de carros elétricos, de ônibus elétricos, aqui o secretário é responsável por ambos os temas, mas também permite que as pessoas que têm carros que não poluem possam dirigir no seu dia a dia. Então, você percebe que uma cidade como essa, que é uma metrópole, uma megalópole, né, que é hoje uma das mais desafiadoras, né, do planeta, ela vem dando passos, né, para a sustentabilidade, mas especificamente para a qualidade de vida das pessoas, porque são reflexos enormes. E toda essa tecnologia, você terá reflexos e ganhos financeiros. Porque imagine só, a questão tarifária é uma questão que a Prefeitura de São Paulo também, de modo exemplar, ela gerencia para as pessoas. A gente roda o Brasil todo e temos clientes em potencial ou em utilização para ônibus em todo o Brasil. E aí a gente percebe que esse esforço financeiro que a Prefeitura de São Paulo realiza, quem ganha é o cidadão, é o usuário. Porque outras prefeituras pelo Brasil, elas de longe não fazem o que a Prefeitura de São Paulo faz, que é assumir essa responsabilidade. O que é tarifa técnica e o que é tarifa pública. O que é essa diferença e assumir com responsabilidade e investir. Países como a Alemanha, países dito primeiro mundo, que são referências e que se comparam ao que hoje se faz aqui na Prefeitura de São Paulo. Se me permite, Valéria, a todos, Baldi, apenas complementando a questão da tarifa técnica e a tarifa pública, hoje a Prefeitura de São Paulo ela tem como receita tarifária 5,1 bilhões por ano. Por outro lado, a gente subsidia 7,2 bilhões. Nossa passagem pública hoje, nosso preço público hoje é de 5,30, nossa tarifa técnica estaria acima dos 11,70. Apenas complementando o que o Baldi disse, para além de tudo, a gente tem uma política pública cuja receita tarifária, que faz integração física e tarifária com o metrô CPTM e ônibus intermunicipais, está mantida a 5,30 contra um custo operacional de, ao mínimo, 11,70. É um custo médio, só para vocês entenderem. Então, vou repetir, 5,1 bilhões com receita tarifária, 7,2 bilhões com subsídios. E subsídio, Valéria, que o secretário Celso comenta, é não jogar nas costas do usuário. É o poder público assumir
e fazer com que o transporte, que é coletivo, seja de fato entregue para a população. Então, isso é exemplar no Brasil. Isso, se a gente avaliar, mas é feito. Países de primeiro mundo, a Alemanha, o Reino Unido, são o que fazem dessa maneira. Assumem para si o subsídio, nada mais é que a prefeitura paga pelo transporte coletivo para que seja de qualidade e que não pese. Imagine só, quem que poderia ir ao trabalho e voltar pagando R$23? Perfeito. Continuando, Harold, quer complementar alguma coisa do que eles disseram? Adicionalmente aos benefícios da tarifa técnica, o que acontece? Ele dá muito mais segurança para o contrato do concessionário, né? Uma vez que você tem uma tarifa técnica definida, você não foge daquele estresse de ter que correr atrás do passageiro, né? Colocar a linha onde não é necessário, mas tem passageiro, né? Ou seja, essa mudança de... Retirar ônibus quando não tem passageiro? Retirar ônibus quando não tem passageiro, né? Então, esse advento da tarifa técnica adotada aqui em São Paulo, ele é fundamental para dar mais segurança, mais conforto e mais qualidade também, vamos dizer, mais segurança ao contrato firmado entre as concessionárias e a prefeitura. Eu queria também fazer uma pergunta um pouco mais específica para você, Harold. A gente sabe que tudo isso envolve um ecossistema, né? E a gente está falando de garagem, a gente está falando de recarga, a gente está falando de todo um processo que precisa ir mudando conforme essa frota vai mudando também. Queria que você trouxesse um pouco dessa realidade. Como que isso tem acontecido na cidade de São Paulo e como que isso pode servir de exemplo até para outras cidades mundo afora? Acho excelente a pergunta. Uma mudança como essa exige um aprendizado muito longo, né? Você sai de uma forma de operação mais simples, né? Que é com diesel, né? O ônibus a diesel, você terminou o dia, você passa no lavador, abastece, põe na fila para ele sair no dia seguinte. O ônibus elétrico já tem um ritual diferente de garagem. Você recolhe o ônibus elétrico e você precisa de fazer uma manobra com ele. Você tem que colocar ele no carregador, já colocar ele no pátio da sequência que ele vai partir no dia seguinte, fazer manobra de outro ônibus para colocar o carregador. Até que a BYD um dia vai descobrir um carregador por indução, alguma tecnologia diferente que vai melhorar isso aí. Mas a tecnologia evolui muito e muito rapidamente. Mas tem sido um aprendizado, né? No caso das nossas empresas, a gente aprendeu a fazer isso no último ano, conseguindo nos adaptar aos desafios de operação de uma frota elétrica. A primeira coisa é a operação em si, né? Porque você tem que mudar as tabelas de operação para garantir as partidas todas e garantir um tempo de ônibus na garagem para você fazer a recarga da bateria. Uma recarga carga do diesel no ônibus é 10 minutos. A bateria você gastava 4 horas. Hoje, com as novas baterias Blade, os novos carregadores, você carrega em 1h30 o ônibus, né? Melhorou bastante já isso aí. Mas, além disso, tinha o desafio também da potência disponibilizada pela concessionária de energia para você fazer a carga dos ônibus. Porque você só pode usar a recarga durante a noite, porque durante o dia o ônibus está rodando. Tá? E o setor de energia é um setor muito regulado, com regras técnicas muito bem definidas, que levaram algum tempo para nós aprendermos, né? Então, não adianta você ir na concessionária, bater lá, ó, eu quero 5 megawatts. A concessionária diz, não, você tem 1. Então, a gente aprendeu, pede 1, garante 1, daqui a 30 dias pede 2, depois pede 3, e hoje nós temos, no nosso consórcio, 4 garagens, as 4 com 4 megawatts instalados. Esses 4 megawatts instalados nas nossas 3 garagens são suficientes para abrigar uma frota de 500 carros. Ou seja, da nossa frota, do nosso consórcio de 1.100... Não precisa comprar mais, hein, Harold? Posso comprar mais, é um prazer. E hoje está mais fácil comprar graças ao subsídio da prefeitura, depois a gente fala isso. Mas é uma curva de aprendizado que nós conseguimos vencer e tem diferença de nível de maturidade entre todas as empresas, né? Então, isso que o Baldi falou, de aproveitar o exemplo para outras cidades, outras empresas, é uma realidade, né? Então, nós aprendemos a como fazer o layout da garagem, como colocar os carregadores, como mexer na programação para ter mais tempo de carga para os ônibus. E hoje a gente está muito satisfeito com isso. Além disso, além desse exemplo que nós fizemos, nós conseguimos fazer também uma parceria com empresas que têm um consumo intensivo de energia durante o dia e não usam a energia durante a noite, que é justamente o período que nós precisamos, né? Então, nós fizemos uma parceria com a Motiva, do metrô, então, para usar o pátio Guido Calói para
abastecer frota elétrica no pátio Guido Calói. E a gente consegue abastecer ali 100 carros, é bastante coisa, né? E outras tecnologias que estão andando, que nós não precisamos ainda, mas estão disponíveis para outras empresas. Por exemplo, o BES, né, que é um sistema de bateria, que a empresa compra um sistema de bateria, durante o dia aproveita toda a energia disponível para carregar a bateria e, de noite, usa aquela energia da bateria para regar a frota. Então, o desafio inicial de adaptação, de aprendizado para conviver com o ônibus elétrico, a gente já venceu. Ótimo. Também complementando novamente, Valéria, Por esse favor. aprendizado a que o Harold se refere, para nós do poder público, ele é absolutamente elogiável, na medida em que a velocidade de crescimento dele é espantosa. Hoje a gente está com 36 garagens prontas para receber ônibus elétricos de 42. 36 de 42. Nós tivemos um crescimento só o ano passado de cerca de 40% do número de garagens. Para além disso, repetindo o que o Harold falou, é muito importante para nós estamos finalizando os cálculos, a fórmula de remuneração para instalar os BES, que são baterias enormes, que nada mais são do que aqueles equipamentos capazes de capturar a energia de oportunidade, em razão de que nós temos problemas com a concessionária, problemas que o prefeito Ricardo Nunes tem enfrentado quase cotidianamente, com a renovação antecipada que eles pretendem fazer. Esses BES vêm capturar a energia de oportunidade no sentido de, com a oscilação, ele capta a energia e, à noite, ele está disponível, cada BES, para em torno de carregamento de 12 ônibus, para não deixar os ônibus parados na garagem. Ou seja, para além das garagens estarem se qualificando, o que é um aprendizado, é uma curva de aprendizado, como o Harold disse, bastante intensa. Para além disso, ainda temos alternativas para oferecer as garagens para não deixar os ônibus elétricos parados. Só deixa eu fazer um complemento, Valéria, para que as pessoas não possam entender essa questão de eletricidade disponível como um gargalo para o setor crescer no Brasil. Porque no setor elétrico brasileiro, ele foi muito bem concebido, é um arcabouço bem elaborado, mas ele foi dividido entre a geração e a distribuição. Né? A geração, hoje, o Brasil tem uma capacidade instalada de algo como 230 gigawatts-hora, disponível para ser gerada. Nós temos hoje um consumo médio de algo como 95 gigawatts-hora. Então, se nós, eventualmente, eletrificarmos toda a frota de carro, toda a frota de ônibus, toda a frota de caminhões brasileira, nós teríamos mais do que 60% de eletricidade disponível na nossa matriz energética a ser gerada. Agora, qual é o desafio? A distribuição. Imagine só, o Nordeste brasileiro, ele gera em torno de 175% daquilo que consome. Então, ele gera muito além daquilo que ele utiliza. E mais do que 100% de fontes limpas ou renováveis. Essa curva de ajuste, ela funciona como o secretário Celso comentou. Imagine que de meio-dia a 16 horas, todos os dias úteis, a eletricidade consumida no Brasil ela é em 80% oriunda de fonte eólica ou solar, porque as outras matrizes, sobretudo a hidrelétrica, que é algo como 60% do nosso parque gerador, ela é levada ao mínimo possível, porque a gente teria condição, inclusive, de atender a 100%. Né, dentro desse período. Então, imagine que, se nós não adotarmos o sistema BES em larga escala, que ele ajuda a equacionar o desafio da operação de ônibus, mas ele ajuda a equacionar uma série de gargalos, inclusive o de distribuição elétrica, o que nós temos em abundância no Brasil. Mas a falta de investimento, e aqui na cidade de São Paulo, que o prefeito Ricardo faz, é até um gigante nessa briga, porque isso é um tapa na cara da população. Você ter eletricidade em abundância gerada no país e você não ter o direito de consumi-la, porque a distribuidora não respeita o consumidor. Perfeito. Gostaria só de reforçar quem está aqui presencialmente conosco. Tem o QR Code que vocês podem mandar perguntas. Eu aproveitaria esse momento porque não é sempre que temos 3 feras dessas reunidas no mesmo espaço, hein? Então, fica aí a dica. Para quem está online também conosco, pode mandar sua pergunta no chat, que a nossa organização está separando algumas delas. Vamos lá. Para continuar, vocês falaram muito, e é uma pergunta que eu costumo trazer nos nossos talks, e faz muito sentido aqui, que é esse contato do poder público com
as empresas privadas, a importância dessa interlocução, porque a gente está falando de investimento, porque a gente está falando de evolução da cidade para todo mundo, inclusive para as empresas que estão aqui e para, óbvio, quem vive a cidade. Então, eu queria que vocês trouxessem, sobre o aspecto profissional de cada um de vocês, como que tem se consolidado isso e como a gente pode melhorar ainda mais para que São Paulo possa continuar progredindo. De minha parte agora? Por favor, Celso. Bom, de parte do poder público, sem dúvida alguma, é o diálogo constante. Mas a cidade de São Paulo traz aos concessionários algo que é fundamental para a relação público-privada em qualquer governo liberal que se estabeleça no Brasil, que é a segurança jurídica. Nossos contratos traduzem segurança jurídica suficiente para que as partes possam se garantir cada qual com o seu papel. Não bastasse, existem motivos ordinários que são contemplados pelo contrato e extraordinários que devem ser tratados à parte e em discussão. Com o nosso setor, particularmente, 32 operadores, a gente tem um excelente diálogo, um diálogo quase que cotidiano. Obviamente, todos os operadores choram muito, choram o tempo todo. O poder público tenta, na medida do possível, dar as respostas dentro da legalidade. Mas o que a gente tem é um ambiente absolutamente saudável, volto a dizer, com segurança jurídica. E eu disse até que o Baldi uma vez disse para mim: o nosso contrato de São Paulo é muito bom. Você lembra disso, Baldi? E é verdade, o contrato de São Paulo realmente é muito bom, porque ele permite todo tipo de intempéries. E essas intempéries são tratadas cada qual com a sua importância, no seu momento, e os operadores têm sido extremamente dedicados, competentes, qualificados, passaram por um processo seletivo, uma licitação absolutamente rigorosa, e hoje temos confiança nos 32, aqueles que nós não tivemos confiança já tratamos de tirar do sistema, por motivos vários, que não dependeu muito do poder público, mas hoje a segurança é total e acho que até o final da licitação atual, que é 2034, a gente tem como operar com absoluta segurança e a certeza de que o próximo procedimento licitatório qualificará ainda mais o sistema de São Paulo. Baldi, por favor. Bem, eu acho que esse diálogo e essa percepção, o secretário, o presidente, o prefeito Ricardo Nunes, visitam todas as partes do mundo para entenderem as tecnologias, os avanços entre os sistemas, entre tudo que é disponibilizado para o cidadão. Então, toda essa vontade, essa capacidade, essa determinação que a prefeitura tem, né, nessas pessoas, demonstra o porquê São Paulo está de modo vanguardista nessa operação. O contrato da prefeitura de São Paulo, ele, com os operadores, é invejado por todo o sistema no Brasil. Invejado no aspecto da segurança jurídica, da segurança financeira, e dito que, no momento da pandemia, eu creio que o único sistema no Brasil que não teve o receio de a falência imediata foi o da Prefeitura de São Paulo. Certo? Então, era um momento onde a gente viveu, na nossa geração, o maior caos em todas as áreas, e que, de fato, ali ainda foi reiterado a perspectiva dessa segurança. Então, imagine só, o concessionário ele recebe uma concessão do poder concedente. A gratuidade no transporte público brasileiro é um grave problema. Você tem hoje, qual o percentual de gratuidade, Celso? 40% de gratuidade hoje. E essa gratuidade oriunda de qual poder? Poder público. Majoritário federal. De federal. O que nós temos? A gente tem a gratuidade que a gente chama paulista, 60 a 64, e temos a de 65, a mais que é constitucional, do governo federal, que não nos reembolsa por isso. E não paga nada essa conta? Não, não paga. Que esse percentual deve gerar o quê? 30%? Não, da gratuidade, hoje ele gera em torno de 25%. Então, imagine só. O restante é estudante meia entrada, PCD e... Você está dizendo que um quarto dos usuários não pagam a tarifa? Da gratuidade. A prefeitura não é remunerada e os operadores também não. Então, quem paga por isso? A Prefeitura de São Paulo. Quando Sim. ela que se encoraja a custear esse sistema. Então, qual é o problema de onde não há esse custeio? E por que não é essa percepção? Quem paga é o usuário, porque reflete na tarifa que é entregue ao usuário quando o sistema é pensado e
executado de outra forma. Então, tudo isso é importante a gente poder discutir de modo claro e transparente para que as pessoas entendam o desafio que é gerir um sistema como esse. Não existe posição. Eu costumo dizer assim, ó, secretário de Segurança Pública de São Paulo, do Estado de São Paulo, secretário de Transporte do município de São Paulo e secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, eu creio que não deve ter... São as 3 funções mais desafiadoras que a gente tem no poder público brasileiro, né, por todos os desafios que enfrenta. Então, assim, se você entender que o mundo, cada região, a China desenvolve rapidamente, a China descarbonizou, despoluiu. Quando a gente fala da bateria Blade, a gente diminui o peso. Diminuir o peso é diminuir a necessidade física da força na propulsão. E isso diminui o quê? O consumo da bateria e, necessariamente, consequente, a necessidade de abastecimento elétrico. Então, toda essa tecnologia e todo esse diálogo e todo esse investimento, né, que é feito pelas pessoas para que a gente possa entregar o que seja melhor, quem vai ganhar é o cidadão. Vale a gente lembrar, desculpe, Valéria, é muito importante, eu não gostaria de perder essa oportunidade, que toda essa complexidade contratual, toda essa complexidade de 12 mil ônibus na rua, 13 mil ônibus de frota, 1.329 linhas, toda essa complexidade é tocada por uma das empresas mais categorizadas da área na América do Sul. A área é empresa que se compara às grandes empresas do mundo, que é a SP Trans, cujos funcionários, cujos colaboradores são absolutamente exemplares, dedicados 24 horas por dia, 7 dias por semana, comandada pelo nosso presidente Vitor, a quem eu rendo minhas homenagens aqui publicamente. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Harold, por favor. Eu acrescentaria, além do subsídio tarifário, né, que o Celso falou, que mais de 7 bi por ano, né, que dá essa segurança jurídica, a garantia da operação, e vencer todas as crises, como, por exemplo, a pandemia, né, é a mais absoluta verdade. Né? Outros operadores buscam conversar com a gente para saber como é que vocês fizeram. Né? Eu tenho um contrato que foi muito bem elaborado, né? E os outros você foi bondoso, né? Foram todos os operadores do Brasil. Sim. E assim, o nosso relacionamento com a SP Trans, com a Secretaria de Transportes, ele permite esse diálogo constante. Né? Além do subsídio da tarifa, é importante falar da subvenção na aquisição dos ônibus elétricos também. Porque, apesar do contrato ser bom, que vocês falam, o contrato é bom, mas assim, a margem é apertada. Historicamente, os contratos... O choro, secretário. Os contratos de transporte têm a margem muito apertada mesmo, né? Não dá para fazer graça. E aí, quando veio o ônibus elétrico custa 3 vezes mais do que o ônibus a diesel. Isso é investimento inicial. Se você faz o custo dele ao longo da vida útil, né? Que o diesel dura 10 anos, o elétrico dura 15 anos... Mas, quando você traz a valor presente, o custo do investimento, mais os custos que você tem de manutenção e combustível, o elétrico sai mais barato, né, ao fim dos 15 anos. Só que o investimento inicial é muito pesado. Né? E as empresas de ônibus, ao invés de gastar 1 milhão para comprar um ônibus, vamos dizer, padrão diesel, gasta 3 para comprar um elétrico. E aí a prefeitura entrou com a figura da subvenção, que funciona da seguinte forma: ela paga para o concessionário a diferença entre o custo do diesel, do ônibus normal, e ônibus elétrico. Com isso, a concessionária consegue comprar o ônibus elétrico, fazer a renovação de frota necessária, com o apoio da prefeitura, fazendo essa subvenção. É muito importante essa parceria, esse diálogo, sempre sustentado por um contrato sólido e bem feito, que dá para nós tanto a segurança jurídica como a segurança operacional também. Perfeito. Só esclarecendo, essa subvenção decorre de uma concorrência havida em 2019, concorrência essa que formalizou todo o seu plano de negócios a partir do ônibus a diesel. A essa concorrência sobreveio a decisão correta de termos uma cidade resiliente e sustentável de São Paulo, a decisão do prefeito Ricardo Nunes, de não termos mais ônibus a diesel. Ora, se participamos de uma licitação em que o ônibus a diesel era a base do plano de negócios e passou a ser o ônibus elétrico, cujo preço gira em torno de 3 vezes, foi preciso criar um programa muito sólido de subvenção, que, como eu disse, graças à política fiscal que nós tivemos acesso a órgãos financiadores nacionais e internacionais que nos permitiram fazer essa subvenção. Uma subvenção hoje, para vocês terem ideia, gira em torno de R$2 milhões para cada ônibus elétrico comprado em São Paulo. Perfeito. Vamos caminhando, então, para a nossa última pergunta. Vou fazer mais uma pergunta geral para vocês 3, que tem relação com o futuro.
São Paulo já foi pioneira quando a gente fala do século passado dos trólebus, trouxe agora ônibus elétrico, tem crescido cada vez mais, tem mostrado que é possível, mesmo numa cidade tão complexa quanto São Paulo. Não queria entender, essa é uma pergunta muito mais do coração do que técnica. O que vocês esperam daqui a 10, 15 anos que São Paulo mostre como exemplo como é essa transição energética e para onde a gente pode caminhar com isso? Perfeito, uma pergunta bastante oportuna. São Paulo não vai parar. São Paulo tomou um caminho... Estou ansioso por essa resposta do secretário. Viu? Como é que é? Desculpe. Estou ansioso pela sua resposta, secretário. São Paulo não vai parar. São Paulo... Ficar a frota toda. São Paulo entrou num caminho que não tem mais volta. Realmente não tem mais volta. A lei do prefeito Ricardo Nunes diz o seguinte: nós devemos adotar ônibus com energia limpa. Certamente o elétrico veio para ficar, é vitorioso, é aprovado pela população, é aprovado por todo mundo, traz benefícios à saúde, ao meio ambiente, à resiliência sustentável da nossa cidade, então ele não retornará. Então, Baldi, você pode ficar tranquilo que o objetivo da cidade de São Paulo é ter toda a sua frota elétrica ou a energia limpa. E a gente não para de estudar, nós estamos estudando modais e novas opções de energia limpa. Nos próximos painéis, vocês vão ter contato com esses estudos que estão sendo desenvolvidos e que vão ser submetidos ao prefeito Ricardo Nunes para ser aprovado. Mas a gente entende o seguinte: São Paulo é absolutamente pioneiro. Se a gente representa hoje 80% da frota elétrica disponível em todo o país, nós temos mercado para todo mundo. E é certo que o ônibus elétrico tem um destaque privilegiado nesse contexto. Nós não vamos parar. Essa é a grande mensagem. Por favor. Deixa o Harold em segundo, porque como eu sou parte interessada dessa perspectiva, né, secretário? Eu, olhando hoje para trás, para 3 anos, quando a gente começou a fazer migração para o elétrico, né, vejo quanto que a gente evoluiu de lá para cá. Né? Então, eu vejo daqui a 10 anos, eu tenho essa visão também. São Paulo não vai parar? Não vai. Vai estar com a frota eletrificada ou com outra tecnologia que descarbonize. E eu vejo como um grande desafio, é o grande desafio que o Baldi começou a falar das grandes metrópoles, que é a transformação do usuário do transporte individual motorizado para o transporte coletivo. Né? E o que a gente pode fazer para que o usuário venha mais para o transporte público, melhorando o trânsito, melhorando a qualidade de vida, o transporte e tudo mais. Né? Então, alguns passos importantes já foram dados pela cidade de São Paulo. A integração tarifária, né, que o Baldi já falou, que é importantíssima, né? A construção de mais corredores de ônibus, ampliando a capacidade, também tem sido feito. Ou seja, quando a gente fala de mobilidade sustentável e maior uso do transporte público, a equação tem 2 lados. Tem um lado que é a atração do usuário, o transporte público ele tem que ser mais atraente. Né? O usuário tem que querer ir para o transporte público. Aí o ônibus elétrico é mais confortável, é mais regular, tem a integração tarifária, tem esse lado bem feito. E tem o outro lado, que é o empurra. Né? Você tem que criar políticas que facilitem a migração do transporte individual para o transporte público também. É o que o Londres fez com o pedágio urbano. Não estou vendendo essa ideia aqui, não, tá, secretário? Não olha para mim cara feia, não. Estou só dizendo que existem... A ideia de Londres é muito boa. O pedágio urbano, o carro elétrico é isento. Hein? Pois é. Então, existem... olhando daqui a 10 anos para trás, eu tenho certeza que todos os desafios vão ser superados, como a gente tem superado até agora. Baldi, por favor. Eu fico feliz de poder escutar essas perspectivas, porque você tem uma evolução muito grande. Quando a gente entregou lá com o governador Tarcísio a linha 17 Ouro, numa solução que foi dada pela BYD dos trens, o que era inimaginável, que inicialmente era pensado de que teria que se destruir toda a obra civil, onde bilhões de reais seriam ali jogados no lixo, a BYD se propôs a investir e a desenvolver um trem que atendesse aquela infraestrutura civil. E nós entregamos e hoje está lá em operação. Então, imagine que nós temos toda a condição de poder acompanhar esse desejo e essa percepção de que a tecnologia ela vai evoluir bastante. E tudo isso vai permitir com que o poder público, como a Prefeitura de São Paulo, de forma exemplar, que pensa no cidadão e que investe um montante significativo do seu orçamento público, né, para ajudar que o transporte público seja de qualidade, para que a gente possa, inclusive, arrefecer a questão da pressão tarifária. Porque quando você diz o seguinte, o custo por quilômetro do ônibus elétrico ele é menor do que o ônibus a diesel. O custo da manutenção, o TCO, que é o total cost of, o custo total de propriedade do ônibus elétrico comparado ao a diesel,
ele é menor, né, do que nós temos historicamente. Então, nesses aspectos, você imagine que o operador, que o concessionário, ele vai ter que chorar menos futuramente. Ele vai ter que pressionar menos por aumento de tarifa futuramente. E esses aspectos, além de você ter ganhos muito significativos ambientais, ganhos significativos em saúde pública, ganhos, né, no aspecto da condição de melhora efetiva para o usuário, você terá, dentro dessa relação entre poder público e concessionário, poder concedente e concessionário, um ganho muito expressivo. Então, nós ficamos muito entusiasmados, porque com o Brasil, com esse potencial elétrico existente, instalado, né, e que aqui, se a distribuidora, pressionada pelo prefeito Ricardo Nunes de modo exemplar, entregar o que é a necessidade da população, sem dúvida alguma, debates como esse que é colocado pelo Raro de pedágio urbano, eles vão ter que ser, em algum momento, colocados. Porque há 100 anos o Brasil privilegiou o transporte individual do que o transporte coletivo. Então, muitas das vezes, tem cidades que você tem, as pessoas vão dizer que absurdo você colocar uma faixa exclusiva de ônibus. Porque São Paulo a gente está em outra realidade, mas tem cidades do Brasil que as pessoas questionam quando é colocado faixa exclusiva para o ônibus. Então, essa evolução, inclusive psicológica das pessoas, é uma necessidade para que a gente possa voltar a atrair o passageiro do transporte individual para o transporte coletivo. Aí ele tem que ter qualidade, ele tem que ter previsibilidade, ele tem que ter origem e destino, onde as pessoas imaginam o seguinte: ó, eu saio do meu trabalho e vou chegar no aeroporto de Icumbica em tanto tempo. Ah, perfeito. Se eu for de carro, eu posso levar menos tempo, eu posso levar 3 vezes mais tempo. Então, esses aspectos são cada vez mais significativos na decisão, onde o poder público aqui, representado pelo secretário Celso, que eu quero parabenizar, tem trabalhado e pensado o que há de melhor no mundo para trazer para São Paulo. Perfeito. É realmente uma mudança que a gente fala de mindset, né? E colocar isso em prática, né? Porque não é só o pensar, é o colocar na prática. Apenas como um exemplo prático, Baldi citou todos os problemas que enfrentamos na pandemia, e eu e o Baldi, particularmente, participamos também, ao lado do Harold, de outro lado da história, com o metrô, com o CPTM, com os ônibus intermunicipais. Aqui, graças ao ônibus elétrico, à adoção do ônibus elétrico em larga escala, nós somos um dos sistemas que mais rapidamente tem retomado a demanda de anterior ao período da pandemia. Muito bom. Vamos, então, às perguntas. Como a gente estendeu um pouquinho mais aqui, que o bate-papo estava bom, eu vou fazer uma pergunta só, que eu acredito que seja para o Celso, mas fiquem à vontade, quem quiser complementar, quem quiser comentar, que é do Tomás Luz. Trólebus ou ônibus elétrico a bateria, vale a pena manter a infraestrutura de catenárias, rede elétrica e o sistema defasado de alavancas, pantógrafo, mesmo com a evolução da tecnologia das baterias? Definitivamente não vale a pena, tanto que o contrato que trata dos trólebus ele está findando. Aos poucos, a SP Trans tem retirado esses trólebus do sistema, e a previsão é que, num curto prazo, absolutamente num curto prazo, todo esse sistema seja totalmente retirado e substituído por ônibus elétrico. Não vale mais a pena, teve sua época, teve sua utilidade, teve seu charme, teve sua utilidade, hoje já não cabe mais, já não tem mais sentido. Quer do ponto de vista do transporte público propriamente dito, quer de utilização do viário, quer inclusive do ponto de vista urbanístico. Perfeito. Bom, então foi respondida a pergunta. Inclusive, já aproveito o gancho, continuem aqui, porque o painel 2 vai trazer exatamente o bonde de São Paulo, que seria aí a repaginação, talvez, do que seria esse trólebus, trazer o que seria essa vanguarda para uma atividade mais contemporânea da mobilidade no centro de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por terem compartilhado tanto conhecimento aqui com a gente. Então, conversaram aqui comigo o Celso Caldeira, secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Alexandre Baldi, vice-presidente da BYD, e Harold Peter Zwetkopf, assessor estratégico no consórcio Transvida. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Obrigado a todos.